Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever e ativar as notificações para não perder nada do que está por vir. Agora, vamos adentrar uma história. No coração da comunidade de Madrid, a base aérea de Torrejón se ergueu, durante a Guerra Fria, como um nó estratégico, um ponto de encontro sinistro entre interesses espanhóis e a presença norte-americana. Aquela base, repleta de radares e pistas extensas, era um lugar onde esquadrões estavam sempre em alerta. Em tempos de tensões geopolíticas, os relatos de objetos voadores não identificados ganhavam um peso especial, especialmente quando surgiam em instalações tão sensíveis. Torrejón, com seu histórico de movimentações intensas e vigilância permanente, tornou-se o cenário de ocorrências que atravessaram décadas e continuam a desafiar qualquer interpretação. Entre o final da década de 60 e o final da década de 70, diferentes turnos de serviço registraram episódios noturnos de luzes manobrando em silêncio sobre áreas periféricas da base, e em alguns relatos, até mesmo sobre a vizinhança de Torrejón de Ardoz. O caso mais mencionado descreve uma madrugada com céu límpido e vento fraco, quando sentinelas localizaram, a nordeste, um foco luminoso branco-azulado, de brilho pulsante. Parecia pairar por instantes e, em seguida, deslocar-se de maneira abrupta, como se executasse ângulos impossíveis para aeronaves convencionais. A percepção humana, tão falha nas sombras da noite, difícil de dar-lhes precisão, mas a coerência entre diferentes postos chamou a atenção dos superiores. Os operadores de radar notaram ecos intermitentes surgindo e desaparecendo a altitudes variáveis, sem relação imediata com planos de voo civis ou aeronaves da própria base. Em uma das salas de controle, a comunicação com o centro de tráfego de Madrid tentava cruzar dados e a imagem formada mostrava um alvo que alternava entre trajetos quase estacionários e deslocamentos velozes, escapando das janelas de varredura. O relato menciona tentativas de confirmação por contato visual a partir da torre, que registrou uma luz alta, sem estrobes regulares e sem ruído audível, tornando-se incompatível com o padrão de aproximações programadas daquela noite. A resposta militar foi imediata. Procedimentos de reforço de perímetro foram acionados, patrulhas reposicionadas e a pista mantida em prontidão. 2 caças, em alerta, foram preparados para decolagem, mas divergências nas detecções e a natureza intermitente do eco atrasaram a ordem de scramble. Quando finalmente a decolagem foi autorizada, o alvo já não apresentava retorno consistente e o voo de interceptação, segundo os registros, não obteve aquisição visual. A cadeia de comando ordenou uma investigação interna. Equipes de segurança colheram depoimentos de sentinelas, controladores, meteorologistas e técnicos de manutenção, elaborando croquis da posição dos observadores e a direção aparente de deslocamento. Os testemunhos convergiam em alguns pontos, não havia ruído de motores. O brilho variava de branco intenso para tonalidades âmbar e avermelhada, e a luz parecia responder, com sutis mudanças de intensidade, ao sobrevoar áreas críticas, como depósitos de combustível. Civis nos bairros próximos relataram um ponto luminoso, evoluindo no horizonte, mais brilhante que uma estrela, com movimentos que desafiavam a lógica das aeronaves comerciais. Em outra noite, meses depois, uma ocorrência semelhante foi anotada, com menos dados de radar, mas observada por equipes em lados opostos da base, reduzindo a hipótese de miragem simples. A documentação que veio a público décadas depois confirma a abertura de investigações e a troca de mensagens entre setores operacionais. Há menções a fitas de áudio e pranchas meteorológicas, embora parte desse material não conste nos pacotes. O resumo concluiu que o evento era não explicado, aventando causas naturais ou tecnológicas como possibilidades. Contudo, a presença de pessoal de investigação americana, especializada em contra-inteligência, reforça a percepção de que se tratava de um assunto sensível, ainda que sem indícios comprovados de intrusão hostil.
As hipóteses consideradas abrangiam um amplo espectro. Astronomia simples, como Vênus em grande elongação, poderia enganar observadores cansados, embora a mudança de posição registrada por múltiplas testemunhas reduzisse essa chance. Reentradas de foguetes ou micrometeoros criariam trilhas e clarões, mas eram breves. Balões meteorológicos poderiam causar ecos caprichosos no radar, mas não justificariam manobras impossíveis vistas do solo. Helicópteros com faróis poderiam ser uma explicação, mas o silêncio e as variações de cor geravam novas dúvidas. E havia ainda a possibilidade de anomalias de propagação em radar, criando alvos fantasmas, especialmente em noites de inversão térmica, mas mesmo assim, não descartavam outras investigações, como exercícios classificados de guerra eletrônica, realizados por unidades aliadas, algo compatível com a natureza estratégica de Torrejón naquela época. Apesar do esforço analítico, lacunas permaneciam, registros faltantes, cronogramas divergentes e a ausência de dados instrumentais contínuos impediam uma reconstituição matemática clara. O que restava era um mosaico de observações, sustentadas por ocorrências documentadas, mas insuficientes para uma identificação final. O caso de Torrejón sobrevive como um lembrete das limitações de nossos sensores e percepções, frente a estímulos tão incomuns, e como um retrato de um tempo onde segredo e segurança moldavam o acesso à informação. Entre explicações prosaicas e cenários complexos, essa história continua a fascinar, pedindo investigação paciente e, ao mesmo tempo, preservando o mistério que a fez atravessar gerações,